Olá, sétimo ano. Continuando, a nossa aula passada foi sobre notícia. Terminamos a atividade e ficou agora um tempinho para terminar e corrigir, certo? Comentar um pouco sobre esse gênero. A aula foi do dia 2, terça-feira, para quem não está lembrado. Tivemos a notícia, foi a notícia: pai e filha usam fantasias para levar lixo durante o isolamento na Espanha. Só recapitulando aquele vídeo aula da professora Jéssica, o gênero notícia é um gênero curto, certo? Não é muito extenso. E qual é o seu principal objetivo? Informar. Quando eu estou ali com um jornal em mãos, quando eu estou pesquisando na internet e eu estou lendo uma notícia, qual é o meu principal objetivo? É me informar sobre determinado assunto. Aqui nós vamos nos informar a respeito do que esse pai e essa filha fazia durante o isolamento, certo? Isso foi bem no início da pandemia. Recapitulando mais uma vez, o título principal chamamos de manchete. Veja que ela está aí destacada, a letra está diferente, tamanho, certo? Está um pouquinho mais escura. A manchete, ela tem como objetivo chamar a atenção do leitor. Quando eu vejo pai e filho usam fantasias para levar lixo durante o isolamento na Espanha, aquilo chama atenção. Que legal, né? Tô ali isolado, é um momento difícil, mas aí ele usou de uma forma diferente de se proteger e de se divertir, certo? Então a manchete sempre procura chamar a atenção de quem está lendo a notícia. Tem o título secundário ou subtítulo que vai complementar, certo? Sempre a manchete, que é o título principal, e o título secundário se complementam. Vejam só. Divertir-se em família é uma forma de nos esquecermos um pouco do que está acontecendo, diz Jaime Coronel, que vive em Puertolano, certo? Então, aqui complementou o que está dizendo na manchete. Ele se fantasiava para levar o lixo e era uma forma dele se divertirem num momento tão difícil, certo? Logo abaixo tem os dados de quem produziu essa notícia, foi produzida por Letícia Macedo, publicado no G1. Acredito que vocês veem muito, né, na televisão, tá ali passando aquela programação e de repente vem o G1 com algumas notícias. Tem na televisão, tem na internet, certo? É um meio de informação. Tenho a data e meu horário de publicação. Logo abaixo eu tenho o meu primeiro parágrafo. Quem está lembrado como eu chamo esse primeiro parágrafo? O meu primeiro parágrafo eu chamo de lead. No lead, ou primeiro parágrafo, eu tenho as informações principais, certo, gente? Lembra que a professora Jéssica falou, se eu não tiver com tempo de ler a notícia toda, e eu rapidamente ali eu olho o primeiro parágrafo e me informo mais ou menos o que aconteceu. Do que está falando, com quem aconteceu, é justamente essas perguntinhas que é respondida, certo? A gente não vê claramente as perguntas aqui, mas é como se elas estivessem escondidinhas e aí tá respondendo essas perguntas. E isso torna mais fácil o entendimento do que vai acontecer na notícia, certo? Então, o primeiro parágrafo tem as informações principais e eu chamo de lead. Vamos dar uma olhadinha nessa informação principal. O que aconteceu? Olha mesmo como está respondendo. Não está aqui a pergunta, mas está respondendo. Durante o isolamento, um homem de 34 anos, com quem aconteceu? Com um homem de 34 anos. Na Espanha, onde aconteceu, tá vendo que ele está respondendo essas perguntas? Decidiu descer fantasiado de Olaf, o boneco de neve de Frozen, para levar o lixo da casa onde mora com a mulher e 2 filhos. Ele fez isso por volta das 20 horas, respondendo mais uma pergunta, certo? O tempo, o horário. Quando os vizinhos iam para as janelas aplaudir os profissionais da saúde do país, um dos mais atingidos pela pandemia de Covid-19 na Europa. Aqui eu tenho um resumão, as informações principais do que trata a minha notícia. E logo mais aí vai detalhar o que realmente aconteceu, certo? Que eu chamo de quê? O corpo do texto. Entendido?
Agora vamos para a nossa correção, certo? Vocês vão dando pausas, eu indico que vocês vão dando pausas, desculpem, porque fica mais fácil de acompanhar. Eu vou dar uma apressada para o vídeo não ficar muito longo, mas aí vocês vão dando pausa, se vê que a pergunta não está idêntica, mas está a resposta não está idêntica, mas está relacionada, tem a ver, pode deixar. Agora, se vê que a pergunta está completamente diferente, vocês apagam, dá uma pausa no vídeo e anota, certo? Número 1, identifique. Título. Qual foi o título? Tá aqui de vermelho. Pai e filha usam fantasias para levar lixo durante o isolamento na Espanha. O título eu chamo de quê, pessoal? Manchete. Muito bem para quem falou. Subtítulo, ou título secundário, que complementa, né? Divertir-se em família é uma forma de nos esquecermos um pouco do que está acontecendo. De Jaime Coronel, que vive em Portelano. Autoria, Letícia Macedo. Vão acompanhando, tá aqui de vermelho as respostas, tá? Veículo de publicação foi no G1, certo? E a data 13/5/2020. Aí foi bem no início da pandemia. Aqui a gente teve um erro, teve uma segunda questão 1, né? Mas não tem problema, a gente continua assim. Tendo o texto como referência, responda as perguntas abaixo. Aqui, essas três A, B e C, essas três primeiras perguntas, foi justamente ali naquele primeiro parágrafo, onde a gente chama de líade. Qual foi o acontecimento, onde ocorreu e quando ocorreu. Letra A, qual foi o acontecimento? Um homem desceu fantasiado de Olaf para levar o lixo. Onde ocorreu? Na Europa. E quando ocorreu? Por volta das 20 horas, certo? Também pode complementar no período da pandemia, viu, pessoal? Porque aconteceu e como aconteceu seria o quê? Durante o texto vocês vão ver essas respostas, que é o corpo do texto, certo? Nos demais parágrafos. Por que aconteceu? Para a filha e os moradores se distraírem, certo? E como aconteceu? O pai e a filha se fantasiando em plena pandemia quando os vizinhos aplaudiam os profissionais da saúde. Como eu já disse, eu tô fazendo bem rápido para o vídeo não ficar longo, mas vocês vão dando pausa, certo? Segunda questão. Justifica o título e o subtítulo do texto. Lembra que eu falei que o título e o subtítulo, eles se completam. Então, justificando essa questão do título e subtítulo, eles se complementam e procura chamar a atenção do leitor. Lembra mais uma vez que eu falei, a manchete dele tem que chamar a atenção do leitor. Então, eles se complementam e procura chamar a atenção do leitor sobre a notícia em que pai e filha se fantasiam e divertem-se, certo? Então, questão 2 está aí. Questão 3. A notícia sobre pai e filha circulou em vários meios de comunicação, certo? Não foi só ali no G1, não. Por que o fato mereceu ser noticiado? O que é que vocês responderam? Eu coloquei aqui como sugestão por ser um fato inusitado, foi uma coisa muito diferente, né? Num momento tão difícil que é a pandemia, certo? Então, vocês... Aqui pode ser uma questão bem pessoal, mas vocês observem se está relacionada a essa resposta. Se estiver, deixa como está. Se não estiver, apaga e coloca a resposta correta, certo? Vamos para a questão 4. Pela leitura do texto, qual foi o objetivo principal da notícia? Quem aí está lembrado do que eu falei? Sempre a gente tem que lembrar, o objetivo principal da notícia é informar um acontecimento, certo? Então, questão 4, informar um acontecimento. Questão 5, analisa as informações expressas na notícia. Letra A, em que parte dela, começo, meio ou fim, estão as informações mais importantes? E como a chamamos? Explique sua resposta. Só relembrando. Quando eu falei onde é que fica a informação mais importante da notícia, e a professora Jéssica também falou na videoaula, fica lá no líade, o primeiro parágrafo. Então, a gente já responde no começo, no primeiro parágrafo, certo? Vamos ler nossa resposta aqui.
No primeiro parágrafo, no começo, né? Podia colocar uma vírgula aqui. Em que comecem a passar as informações principais. Qual foi? Teve uma repetição aqui, desculpe. Onde e como aconteceu. Então, vocês podem colocar aqui. No primeiro parágrafo, começo, vírgula. Em que passa, não passar, viu? É passa as informações principais. Qual foi, onde e como aconteceu. Ponto, chamamos de lead ou lead. Escreve dessas duas formas, viu, pessoal? Então, o primeiro parágrafo é onde ficam as informações mais importantes e chamamos de lead ou lead. E, por fim, o título. A linha fina e o primeiro parágrafo repetem informações ou são complementares. Ali no início, vocês viram que repetiram informações ou as informações se complementaram. As informações se complementaram, viu? Então, vocês coloquem aí, são complementares, certo? Uma coisa vai puxando a outra e vai passando a informação completa para o leitor, certo? Gente, hoje encerramos nossa correção da aula passada. Espero que vocês tenham entendido. Teremos mais um videozinho aula para fazer uma revisãozinha, esclarecer melhor e teremos mais uma atividade, viu? Voltamos lá para o grupo.